Bom, se vocês querem ouvir da nossa história, eu acho que hoje não é o dia para falar disso, mas se você quiser ouvir nas redes sociais, se você procurar lá, meu nome, né? Tiago, com TH, né? Tiago, Davi, Romão, você vai encontrar lá a nossa história. É uma história muito interessante. Há 11 anos atrás, né? Cheguei na África e encontrei essa jovem missionária servindo ao Senhor. E uni o útil ao agradável, né? O chamado, o casamento e tudo mais, né? E vou só fazer uma breve introdução para vocês saberem em que contexto que nós estamos inseridos, mas eu estou com sede, com vontade de mergulhar aqui nas Escrituras. Mas nós estamos, não sei quantos já ouviram falar da missionária Heidi Baker. Sim, ela, uma avivalista, né, norte-americana, iniciou o trabalho em Moçambique há muitos anos, 30 anos atrás. E nós temos o privilégio de hoje estar servindo na primeira base missionária que ela fundou em Moçambique. É a base da Machava. Machava é um bairro da capital, Maputo, capital de Moçambique. E um casal maravilhoso que está lá com a Heidi desde o início, né? Hoje a Heidi Baker já não está lá, ela está em outra região de Moçambique. Mas esse casal permaneceu desde do princípio daquela base. São mineiros, pastor Gessé e pastora Raquel Braga. E nós, eu com a minha esposa, estamos junto com o pastor Gessé, pastora Raquel, servindo ali, apoiando a obra de Deus ali. É um movimento que mexemos muito com jovens, né? Então temos o orfanato, jovens e crianças que vivem ali conosco e podem ter essa referência de família, de pai, de mãe, de convívio familiar. Junto com o orfanato nós temos uma escola que serve mais ou menos em torno de 350 crianças da comunidade toda, não só do orfanato. Temos uma casa de oração que estamos implementando o modelo Harpa e Taça. Os irmãos do F-Hop vieram nos treinar, dar um treinamento e temos implementado pouco a pouco essa visão, né, de misturar a música, as orações, e temos tido tempos preciosos na presença do Senhor ali em Moçambique, clamando ao Senhor pela nação moçambicana, pelo Brasil. Tem sido momentos preciosos. Se você quer conferir, ver trechos, cenas, vídeos, entra lá ou no Facebook ou no Instagram, você vai poder conferir mais, tá bom? Como vocês viram, a gente está envolvido com música, artes. A minha esposa, sou suspeito de falar, né? Mas ela é muito boa nessa coisa de organizar musicais, de Natal, de Páscoa, teatros. Então a gente faz muito isso, usa muito as artes, dramatização, street dance, todo tipo de manifestação artística para levar Jesus. E tem sido grande a colheita, graças a Deus. Temos visto jovens, né, jovens da cidade, do contexto urbano, servindo ao Senhor, rendendo-se ao Senhor. E eu tenho o privilégio de dizer que eu convivo com heróis. Eu digo heróis, sabe por quê? É muito difícil. Embora Moçambique é uma nação muito evangelizada, se você vê, até você vê, tem muita igreja em Moçambique, mas infelizmente tem se disseminado um evangelho muito ralo, um evangelho que não reflete a pessoa de Jesus Cristo, né? Então nós temos esse trabalho de muitas das vezes pregar para quem já ouviu. É difícil, porque nós temos que mostrar a preciosidade do que é a centralidade do Evangelho. Que não é aquela barganha, não é aquela troca, mas é graça, é amor, é perdão, é restauração. E tem uma coisa também que eu gosto de falar. Quando vocês veem um missionário, a primeira coisa que vem na cabeça, geralmente quase todos os bate-papos, podcasts que seja, sempre essa pergunta surge. Você já viu algum milagre na África? Acho que alguém ia me fazer essa pergunta, né? Irmãos, em algumas circunstâncias, porque definir o que é milagre, né? Quando vocês falam, você já viu algum milagre na África? Provavelmente é esperando ver um cego ver, um surdo ouvir, alguma coisa assim, um aleijado sair andando e tal. Eu confesso, já vi poucas vezes, mas já presenciei momentos em que um sobrenatural de Deus aconteceu. E eu digo para vocês, são nos momentos mais improváveis, quando não tem câmeras por perto, quando lá no meio do mato, lá no meio das aldeias. Ou seja, o Senhor, por sua graça, Ele opera em momentos específicos, bem pontuais, onde uma comunidade inteira pode se render ao Senhor por causa de um milagre. Mas uma coisa eu digo para vocês, há um milagre que eu tenho visto, provado e visto constantemente.
vidas transformadas, corações amolecidos. Sabe, alguém que antes era promíscuo, era imoral e hoje zela pela santidade, vive na pureza. Antes alguém que era mentiroso, que não dava para confiar nem nada na mão dessa pessoa, hoje alguém honesto, alguém generoso. Cara, isso é milagre. Aleluia. Então temos visto, provado e visto que o Senhor é bom. E sem mais delongas, se você quiser saber mais do trabalho, entra lá nas redes sociais que elas por si só já falam. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Enquanto estávamos aqui, essa canção no momento da oferta nem era algo premeditado, mas essa canção ela mexe muito com o meu coração, porque quando diz isso, nos envolva na sua história, minha vida para a sua glória. Gente, que privilégio que é ser envolvido na história do Senhor. Que privilégio é fazer parte do que Deus está fazendo nas nações. Aqui no Brasil também, aqui na Barra Funda. Eu celebrei, Dani, cada dia dessa igreja, desde a sua fundação, lá em Moçambique. Uau, glória a Deus! Lembro dos primeiros cultos lá na Imosp, né? E eu celebrava ao Senhor dizendo glória a Deus, que o Senhor use essa igreja de forma relevante, de forma que leve o reino, que seja coparticipante de Jesus na vida das pessoas dessa cidade. Aleluia. Vamos lá, abrem em Apocalipse capítulo 5. Confesso que é uma das passagens que eu mais amo em toda a Escritura. Vamos lá, do primeiro versículo, eu estou lendo a NVI. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em grande voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro e nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Por enquanto, até aqui. Esse é um cenário glorioso, um cenário de glória, de majestade. O apóstolo João, nessa experiência sobrenatural, contemplando a imagem do trono de Deus e aqueles seres, aquelas criaturas e todos aqueles em volta do trono correspondendo em adoração ao Senhor. E esse capítulo 5 é fascinante porque é uma pausa, é um silêncio, em meio àquela gloriosa presença, majestade, força e tudo aquilo que tem no céu. Era um momento, é quase que um selar, um silêncio, uma pausa. Ele diz que viu um livro escrito por dentro e por fora e selado. Esse livro, esse rolo, esse pergaminho, ele simboliza a vontade de Deus, a sua perfeita vontade. 7 selos, fala do 7 que é perfeição, né? A vontade perfeita de Deus. Se você vê nas escrituras, existem outras passagens onde se menciona um rolo, um livro. O salmista Davi, no Salmo 40, versículo 7 e 8, ele diz: então eu disse, aqui estou, no livro está escrito tudo a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Ou seja, como Davi disse aqui, no teu livro, nesse livro está escrito tudo ao meu respeito. Então quando vemos um livro, um rolo, é como se ali está contida a vontade do Senhor, os seus preceitos, os seus objetivos, os seus interesses. Quem é digno de saber essas coisas? Quem se habilita a saber a vontade de Deus, a plena, perfeita vontade de Deus? Jeremias também fala de um livro, Jeremias 36, versículos 2 e 3. Nesse livro
Deus diz para ele: pegue um rolo, Jeremias, e escreva nesse rolo todas as palavras que eu te disse a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar contigo durante o reinado de Josias. Talvez quando o povo de Judá souber cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Ou seja, o profeta, ele é mandado escrever nesse pergaminho, nesse rolo, nesse livro, todas as sentenças de juízo do Senhor sobre as nações. Então, esse livro, esse rolo selado, nele está contido tudo, o juízo do Senhor, assim como a sua graça, porque ele diz: aqueles que se converterem, aqueles que mudarem a sua conduta, também há promessas. Como toda mensagem profética no Velho Testamento, você vê que sempre há o juízo, mas há também as promessas de paz, de prosperidade, de livramento. Quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de saber todas essas coisas? Quem está habilitado a discernir e orientar de acordo com tudo que está na vontade plena do Eterno? Aleluia. O que dizer também do profeta Ezequiel, que comeu, ele não só recebeu um rolo, mas ele comeu esse livro, escrito por dentro e por fora. Está lá em Ezequiel capítulo 2 e 3. E ali nesse livro, a Bíblia diz que havia lamentos, suspiros e ais. E a Bíblia diz que a sua boca era doce, mas quando descia para o seu estômago, aquilo era amargo. Aleluia. Eu penso que o Senhor está, eu nem planejei dizer isso, mas eu sinto que o Senhor está restaurando a vertente profética no meio do povo de Deus. Muito tem se falado do profético, mas muitas das vezes de forma distorcida, de forma manipuladora. Mas eu sinto que é tempo de uma geração profética como tal, que discerne o que está nesse livro, que discerne a vontade plena do Senhor e traz isso em forma de uma mensagem que conduza o homem ao arrependimento. Porque o profético nada mais é do que guiar o homem a esse caminho. Aleluia. Quem é digno? Vi também um anjo, voltando para Apocalipse, vi também um anjo forte que proclamava: quem é digno? Se você olhar também nas escrituras, você vai ver que em toda a história bíblica, vários líderes, vários profetas, até mesmo os apóstolos de Jesus, também em algum momento se acharam indignos, incapacitados. Moisés, por exemplo, em Êxodo 3, 5 e 6, ele precisou tirar as suas sandálias, temendo muito olhar para aquela experiência que estava tendo diante dos seus olhos, vendo a sarça ser consumida, aliás, não consumida, né? Queimando, porém não consumida, e aquilo fascinou Moisés de tal modo que tirou as sandálias e, à medida que Deus disse o que queria dizer a ele, ele dizia: mas eu não tenho essa capacidade, eu não sei falar. Da mesma maneira que o apóstolo João, vendo aquela cena, que diz aquele anjo: quem é digno? Da mesma forma, Moisés também não se achou digno. Arão, seus filhos, a geração sacerdotal, eles precisavam fazer rituais de purificação antes de começar o serviço sacerdotal, cada vez que entravam na presença do Senhor. Talvez na mente dos sacerdotes, na mente da geração arônica, também se perguntavam: afinal, quem é digno? Quem consegue? Quem é pleno nessa dignidade de exercer esse serviço? Isaías também se viu como um homem pecador, perdido. Eu sei que se pregou isso esses dias aqui, eu até estava aqui quando o pastor Daniel pregou, e é uma passagem muito fascinante também, Isaías capítulo 6,
Quando ele diz: ai de mim, Senhor, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de uma geração de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ai de mim, eu não sou digno, eu não estou habilitado, capacitado, treinado. Ezequiel, capítulo 1, versículos 28 e até 2, capítulo 2, versículo 2, diz que ele caiu com o rosto em terra, e só levantou quando Deus o pediu que assim fizesse. Tamanho sentimento de que, Deus, eu não sou digno, eu não estou habilitado, eu não estou capacitado. Os discípulos de Jesus, homens ordinários, homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, jovens inexperientes, que aos olhos daquela geração, daquela época também poderiam pensar, homens tão dignos de caminhar com o Messias, caminhar com o grande eu sou. O que dizer de Pedro, por exemplo, que chegou até de negar, mesmo sendo pré-advertido, mas ainda assim negou o Senhor por 3 vezes. Aleluia. E o apóstolo João, que nessa experiência de Apocalipse capítulo 5, a Bíblia diz que, nos capítulos anteriores, diz que ele caiu como morto na presença de Deus. Tamanho indignidade que se sentia, tamanha pequenez. E eu digo para vocês, irmãos, como missionário que estou no campo, é assim que nos sentimos, muitas vezes. Como eu disse, aquela canção, me envolva na tua história, é bom. E sempre que há um chamado, e isso me lembra muito, Dani, aqueles anos. Por isso eu disse, eu sou fruto disso. Ouvindo as canções do Livre, sendo edificado, sendo encorajado, o coração flamejante. E muitas das vezes, quando foi feito apelos no altar, eu vinha para frente, eu me rendia, me jogava no altar e dizia, Deus me leva, eis-me aqui, eis aqui as minhas mãos, os meus pés, quero anunciar o Evangelho. E às vezes essa empolgação, eu nada contra, tá? É muito bom. E eu gosto de ver jovens bem empolgados, bem animados, bem emocionados. É bom. Só precisa ser canalizado isso. Só precisa ser discipulado esse chamado, tá entendendo? Precisa ser mentoreado, acompanhado, pastoreado. Mas essa empolgação é importante, porque é a ignição, né? Para dar start. Mas quando você se vê no campo missionário, quando você se vê diante de situações que você diz, meu Deus, como mudar isso? Quando você se vê diante de problemas de cultura, vamos dizer assim, né? Culturais, coisas que você fala, vou dar um exemplo. Na África tem muito aquela coisa dos antepassados, né? Dos rituais em torno de agradar os espíritos dos que já morreram. Caso contrário, você vai atrair a ira e a maldição dos seus avós, bisavós, trisavós e etc. E isso oprime a geração, oprime os jovens. Não conseguem casar, não conseguem fazer boas conquistas na vida, porque estão sempre debaixo daquele jugo, daquele peso, daquele medo de se não fizer aqueles rituais, se não ir lá no túmulo e fazer aquelas oferendas, você vai atrair a ira dos antepassados. Você não vai poder ter filho, você vai ser estéril, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir se formar. Então, você imagina a pressão, né? Agora imagina nós, missionários, fazer a obra de Deus. Aí você chega num lugar, num contexto cercado por essa nuvem de cultural, vamos chamar assim, né? E você diz, meu Deus, quem é digno de pregar o Evangelho aqui? Quem consegue? Eu confesso, amados, muitas das vezes me senti assim, como esses homens de Deus na Bíblia.
Eu não estou capacitado. Tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi nas ministrações, nas mensagens, nos cursos, nos seminários de missões e etc, 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 que é tudo muito bom. E tudo que você, se você tem chamado missionário na sua vida, aproveite, irmão. Faça tudo, vá em tudo. Estou vendo colegas aqui que nós andamos muito também, por aí, né? Em eventos, seminários, congressos. Isso tudo é bom. Mas quando você está lá diante da situação, você olha e fala, parece que tudo que aprendeu, até no seminário, vamos supor. E fica essa pergunta, quem é digno? Quem pode mudar essa situação? Quando você está diante, vou falar também do meu contexto lá em Moçambique, no contexto de situação social, socioeconômica, de pessoas que vivem numa situação muito difícil, muito abaixo daquilo que seria para nós o normal. E muitas das vezes você está diante de pessoas, servindo ao lado de pessoas que talvez comeram uma vez só por dia. E graças a Deus que conseguiram uma refeição. E você às vezes que comeu 2, 3, até 4 vezes, está ali cansado já tal. E você olha o irmão com o maior fôlego. Glória a Deus, irmão, tal. Ou às vezes nem comeu. E você diz, meu Deus, eu não sou digno. Essa cena de Apocalipse capítulo 5, essa pausa, é a pausa que todo aquele que deseja ser usado por Deus deve fazer, deve passar por essa pausa. É quando a empolgação já foi, a emoção já passou, a família talvez já está bem longe, você já foi, né? Talvez até as ligações, as mensagens já pararam de chegar, que é sempre assim, né? A gente vai para o campo, todo mundo, estamos juntos. Não estou reclamando, tá? Não estou usando o altar para reclamar, não é isso. Mas é uma realidade, que até antes de eu ir para o campo, muitos colegas missionários falavam isso. E é verdade. E depois, quando você retoma contato com alguns amigos, sorry lá, desculpa aí, é a correria, sabe? É a rotina, essa vida louca de São Paulo. Eu entendo, gente, eu sou daqui também. E há momentos em que você vai estar lá, sozinho. Você e a situação diante de você. Você sabe que tem muita gente orando por ti, tem muita gente patrocinando a você, tem muita gente te ajudando, caminhando com você. Mas naquele momento ali, você olha e fala, quem é digno? Quem consegue? Quem pode? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. A doutrina da graça, ela fala da total depravação do homem, né? Afirma que o homem é totalmente depravado, ou seja, o pecado, ele afetou o homem na sua totalidade. Isso significa que cada parte do ser humano está contaminada pelo pecado. A mente, a emoção, as vontades. E é verdade, se dependesse dos homens, na sua total capacidade, a vontade de Deus não seria cumprida nessa terra. E é interessante porque quando nós olhamos para contexto histórico, contexto bíblico, quando Adão e Eva pecaram, é verdade, Deus poderia, obviamente, já ter enviado Jesus ali no jardim mesmo, para já oferecer o perdão pelos pecados, já morrer ali no jardim e resolver tudo, não é? Poderia, se Deus assim o quisesse. Mas Deus não fez assim. O Senhor deixou o homem procurar o meio, uma solução. Mas mesmo o povo de Israel, o povo eleito de Deus, privilegiado por ter a lei do Senhor, em detalhes, mesmo o povo de Israel não conseguiu se qualificar diante de Deus. Porque mesmo o povo de Israel, a quem a lei foi direcionada, depois você olha os profetas, estão a bater justamente por isso. Vocês abandonaram a lei do Senhor, vocês não conseguiram.
É como Paulo diz em Romanos 3:23: todos pecaram e todos carecemos da glória de Deus. Voltando para Apocalipse, versículo 4, diz que João dizendo: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno, nem de abrir o livro e nem de olhar para ele. João se achou num momento sem esperança. Ele confiava tanto em Deus que queria ver a vontade divina executada, mesmo sem saber o conteúdo daquele livro, o que estava contido naquele livro. Quantas das vezes nos sentimos assim como João? Desesperados. A palavra desesperar é sim. Desesperar-se é sem esperança. Já não há esperança. Quantas das vezes nós estamos nesse estado, ou estamos numa sociedade, isso eu posso falar mesmo, que estamos vivendo numa sociedade desesperada. Nunca se viu como Romanos capítulo 8, que diz, né, que a geração, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Há um clamor, há um gemido, há uma desesperança no ar. Mas que bom que não termina aí. Não termina aí. Versículo 5 de Apocalipse 5. Então, um dos anciãos me disse: não chores. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Não chores. Essa é a mensagem que nós precisamos levar para as nações. Não chore. Ei, menino, órfão, ei, miúdo, não chores. Mamã, viúva, aquelas mamãs, né, lá da África. Mamã, olha aqui, mamã. Não chores. Aleluia. Moça, que está aí se prostituindo. Ei, não chores mais. Aleluia. Ei, empresário, você homem de negócios, pensando em tirar a sua vida. Ei, não chores. Jovens viciados, jovens presos em tantas coisas, em tantos sofismas, em tantas filosofias, buscando uma liberdade, buscando a tal da esperança. Ei, não chores. Aleluia. Não chores. Igreja do Senhor, amada noiva do Cordeiro, que muitas das vezes está olhando só para si, só para a sujeira do seu vestido, só para dizer que a igreja está assim, as coisas estão assim, está assim. Igreja do Senhor, não chores. Aleluia. Não chores. Talvez você percebeu que você mesmo não é capaz, você mesmo não é digno. Com todo o dinheiro que você tem, com toda a estrutura que você tem, você não é digno ainda. Não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E Ele é digno, Ele está totalmente habilitado, credenciado, Ele está totalmente capacitado para não só olhar para o livro, mas tomar e abrir, romper os seus selos. Aleluia! Aleluia! Depois eu vi, versículo 6, aqui eu fico, depois eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto.
E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, povo, língua e nação. Aleluia! E os constituíste um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você perdeu a oportunidade de dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! 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 Ele é digno. Ele é digno. Jesus é digno. Salmos 24 é um dos meus salmos favoritos também. Quando diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Satanás muitas das vezes ele distorce, ele pega algo de Deus, algo lindo, algo sublime, algo majestoso, algo glorioso e tenta tomar a glória para si, né? Como sempre. Então, muitas das vezes me veio essa imagem agora na minha cabeça. Nesse tempo carnavalesco, né? Tem aquela coisa, né? A porta entrada e aí vem, tem todo aquele ritual, toda aquela indumentária toda, né? Que eu não entendo, mas enfim. Mas eu posso imaginar se os homens, na sua pequenez, na sua limitação, numa cultura que está moldada por tantas coisas que nem agradam ao Senhor, conseguem fazer uma coisa que até espanta, é ou não é? Quando você assiste aquelas coisas, você até fala: uau, como conseguiram fazer aquilo? Que engenhoca, ainda mais hoje em dia, com tanta tecnologia. Já nos impressiona, não é? Ou uma celebração, um empossamento de um rei, de um príncipe, ou sei lá, de um presidente da república, que seja, são coisas que impressionam, não é? Que nos deixam, uau! Agora a cena de Salmo 24, meu querido, minha querida, é outra cena, é outra coisa. Abram-se, ó portais eternos. Levantai, ó portais, as suas cabeças. Está vindo o Rei da Glória. O Senhor forte e valente, o Senhor poderoso nas batalhas. E aí alguém grita: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Yeshua, HaMashiach, o Cristo ressurreto, o Cordeiro que está sentado no trono. Ele é digno, Ele é o Rei da Glória. E sabe, estou finalizando. Eu gosto do versículo 10, que diz que levantou, né, através do seu corpo e do seu sangue, comprou para Deus homens de toda a tribo, africanos, coreanos, brasileiros, americanos, indígenas, gente de toda a cor, toda a tribo, toda a língua, toda a cultura, e os constituíste um reino, um único reino. É igual eu falo lá em Moçambique, quando estamos a combater coisas que muitas das vezes vêm como: é a cultura, é a nossa cultura que é assim. Eu digo: meu amado, você nasceu de novo. Acima da sua cultura, que sim, é cultura africana, está nos livros da escola, está no folclore, está em tudo mais, mas tem uma cultura que sobressai. Cultura do reino de Deus. Nós brasileiros também temos nossas coisas, né? Folclóricas e etc. E que muitas das vezes está totalmente fora daquilo que centraliza aquele que é o Rei da Glória. Então a cultura
esse reino de sacerdotes. Nós estamos todos debaixo. Por isso que, cara, quando você vai para o campo missionário, você cruza a fronteira, você está num país estranho, até de trânsito. Já fiz conexões, né? Em países que eu nem saí de fora do aeroporto, mas só na conexão. Você está na sala de espera, você começa a ouvir um servo de Deus falando, você já, opa, aqui somos do mesmo reino. Podemos ter um passaporte diferente, mas somos do mesmo reino. Aleluia! Como é gostoso, né? Você chega assim, alguém já está ouvindo Bethel Church ali. Opa! Já cria aquela conexão. Ou às vezes até louvor brasileiro, já ouvi aí fora, nos aeroportos aí fora. Você fala, uau, é o reino em movimento, uma geração de sacerdotes. Amados, Jesus, o Cordeiro de Deus, o que é digno, Ele é digno, Ele fez um reino de sacerdotes. E através dele, nós também nos tornamos dignos. Aleluia! Digno, sabe de quê? Eu não estou pregando aqui, né, essa coisa do eu, tudo gira em torno. Não. Ele continua sendo o digno, o grande. Mas através dele, através da filiação minha em Cristo, ele sendo meu irmão mais velho, o primogênito de muitos irmãos, aquilo que ele possui, eu também exerço. Por isso, quando estamos num reino em movimento, quando estamos saindo das quatro paredes, nós vamos em nome do grande eu sou. Nós vamos em nome do grande Cordeiro, do que é digno. Sim, nós como igreja, nós como um povo, uma estrutura, podemos falhar, podemos não conseguir chegar onde queríamos chegar, mas quando nós saímos com essa mentalidade, cara, Ele é digno, e eu estou indo atrás dele. Ele é o grandão, e eu estou indo atrás. Só que aí às vezes você percebe que na verdade você está indo à frente, como uma geração de João Batista, abrindo o caminho para o Senhor. Igreja, Livres Church, abram caminho para o Rei dos Reis nessa cidade de São Paulo. Abram caminho para o Rei nos dias de carnaval. Abram caminho para o Rei levando esperança no sertão brasileiro. Abram caminho para o Rei levando o Evangelho às nações da terra. Abram caminho. Ele é digno, nós não somos dignos, mas por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, nós somos uma geração de sacerdotes, um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, como disse aqui. Aleluia! E eu finalizo, tenho muitas referências aqui que eu poderia deixar, mas vou pular. Eu finalizo uma frase de David Livingstone, um grande missionário na África, nos anos passados. Ele disse: Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Aleluia! Ele é digno, Ele é santo, Ele é puro, nada nos satisfaz a não ser a sua majestade, a sua beleza, a sua formosura. Aleluia. Feche seus olhos. Gostaria de orar, mas também quero ministrar uma canção enquanto isso. Aquele que é. Eu sinto que, como disse a Dani há pouco tempo, o Senhor está reavivando nossos corações.
promessas que se oramos e nos humilhamos, o Senhor virá, sará nossa terra, virá, virá. Lembramos de tuas promessas, que se voltarmos a face e buscarmos, o Senhor virá, sará nossa terra. Ele virá, virá, virá. Envia avivamento, começa em mim, pois sou de puros lábios, sou olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei, sim, aviva, começa em mim. Eu gostaria de orar, mas antes eu quero fazer um apelo. Desculpem se eu estou a fugir um pouquinho, mas sinto de fazer isso. Há pessoas aqui que o chamado de Deus já queimou no seu coração, mesmo de fazer uma coisa pequena, uma coisa, não ir para as nações e tudo mais, mas às vezes Deus plantou uma pequena coisa, uma pequena parte, e você por muitas das vezes se colocou tão abaixo, ou talvez por causa das frustrações, seja com igrejas, ministérios ou com você mesmo. Talvez você se frustrou contigo mesmo, e por ver a sua incompetência, a sua incapacidade, a sua pequenez, a sua limitação, você é como se abriu mão, deixou. E se hoje vem algo à sua memória, talvez você pense, isso é coisa do passado, mas eu quero trazer isso para o presente agora. E se você quer resgatar essa paixão, esse fogo, esse ardor no seu coração, corre aqui na frente, ajoelha aqui no altar do Senhor. E em primeiro lugar, faça como Isaías fez, diga: ai de mim, Senhor, me perdoa, Jesus, me perdoa, Senhor. Ai de mim, que vou perecendo e estou perdendo a oportunidade de ser um parceiro contigo na sua obra nessa nação ou nas nações. O Senhor está resgatando chamados ministeriais aqui, chamados bivocacionais, pessoas para serem usadas no ramo dos negócios, na área educacional, na área familiar. Seja restaurado à medida que você se arrepende, à medida que você confessa, à medida que você reconhece que Ele é digno do seu sim, Ele é digno do seu arrependimento, de você reconhecer que, Senhor, eu deixei as primeiras obras, mas eis-me aqui, eu quero voltar aonde eu caí e praticar as primeiras obras. Existe alguém digno, totalmente puro, alguém que possa desatar os selos e abrir o livro, o leão de Judá, que
e a morte venceu. A raiz de Davi que pra resgatar o cativo morreu. Existe alguém digno, totalmente puro, alguém que possa desatar os selos e abrir o livro. O leão de Judá, que a morte venceu. A raiz de Davi que pra resgatar o cativo morreu. De toda tribo e língua, todo povo e nação, nos fez reis e sacerdotes para com ele reinar. Ele é digno, ele é digno de toda bênção, honra e glória. Ele é digno de louvor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Queridos, o Senhor é tão maravilhoso. Aquele que é o único habilitado, aquele que é o único capaz, chama cada um de vocês, cada um de nós, para sermos coparticipantes da obra dele. Nós nos apresentamos diante do Senhor sem nada, nada podemos fazer, Senhor, nada podemos oferecer, mas o Senhor nos faz parte de toda a habilitação que o Senhor tem nos céus e na terra. Não porque nós somos dignos ou porque fizemos alguma coisa, mas porque Tu, Jesus, fez todas as coisas. E é nessa ousadia e nessa coragem, na fé que nós temos no Teu poder, Jesus, só no Teu poder, só na Tua habilidade, só na Tua capacidade, Jesus, é que nos apresentamos diante do Senhor e podemos ser usados para a honra e glória do Senhor. Irmãos que estão aqui na frente, nossos presbíteros em formação, os nossos ministros de home, os nossos líderes de ministério, não é o que nós podemos fazer, não é o que nós somos, mas é aquilo que Jesus já fez. É aquilo que Jesus já fez e nós, pela fé, nós cremos. É só por isso, porque nós não podemos nada, nós não somos dignos de nada. E nós falamos aqui sobre essa ignição, que nós sejamos como jovens, cheios de paixão, cheios de amor, mas que nós tenhamos a consciência de que nós não somos nada perante o Senhor, mas pelo amor dele que ele tem por nós. É o amor dele, é o amor do Senhor que morreu no nosso lugar, ressuscitou, é que nós
temos dignidade e habilidade de estarmos na obra do Senhor. É só por isso, gente. É só por causa de Jesus. É só por isso. Queridos, sejam usados, mas pela fé em Jesus. É Ele que pode todas as coisas. Nós não podemos nada. Os pastores não podem nada. Os presbíteros não podem nada. Os líderes não podem nada. É só o Senhor Jesus, igreja. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, pela Tua igreja. Que ela proclame uma verdade em sua vida. Que se nós, Senhor, pregarmos que há só um Senhor, que há só um vencedor, que há só um que perdoa pecados, um que venceu a morte, que nós possamos viver essa verdade aqui no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Pai, abençoa os nossos pastores que estão em Burkina, abençoa aquela nação, Senhor, que eles possam Te amar, Te bendizer, que a eles seja revelado o Teu amor, Jesus, como um dia a nós foi revelado, Senhor. Mas que essa igreja, Senhor, seja usada para viver a Tua palavra, para viver a Tua dependência, a confiança no Teu nome. Que cada um aqui seja usado, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Pai, rompe essa igreja, Senhor. Rompe, Senhor, não para nós, mas para o Senhor, para o Teu Espírito, para que o Senhor nos use para alcançar aqueles que ainda estão perdidos, Senhor, como um dia nós estávamos perdidos, Senhor. E realmente o maior milagre não é alguém, as coisas sobrenaturais, o sobrenatural real, Senhor, é aquilo que o Senhor pode fazer no nosso caráter, transformar o nosso coração, Senhor. Pai, e abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui, fora daqui, Senhor. Pai, para que a Sua igreja, pelo Teu poder, ela possa ser despertada, Senhor, para viver a Tua vontade, aquilo que está nos Teus livros, aquilo que estava oculto, mas Jesus trouxe à tona, Pai. Que nós possamos